Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre as preposições e as conjunções. No caso, vamos fazer memória, vamos ao nosso momento de revisão com essas aulas, certo? Então, observando aqui, pessoal, estas duas classes de palavras, preposição e conjunção, elas têm a função de conectar, ligar, fazer um elo entre elementos, no caso, entre palavras ou entre orações de um período, certo? Vamos visualizar melhor? Então, vamos ao nosso texto da cartela. Então, observem aí, pessoal, primeiro começando pela preposição. Então, preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração, certo? Esses termos da oração, no caso, palavras, substantivos, adjetivos, ok? Então, observem aqui. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Então, destacando dois elementos aqui. Olha só, esse enunciado. Amigos de João, e modo de vestir. Que vocês podem observar já aqui embaixo. Observem que esses elementos foram conectados por preposição. O de aqui e outra preposição de. Observando na frase completa, olha como elas aparecem. Ok? Então percebam que esses elementos eles foram ligados. Amigos de João, modo de vestir, certo? Então observem que a preposição tem essa função primordial. Conectar. Ligar, mas quando elas fazem isso, elas estabelecem relações, no caso, sentidos. Um exemplo aqui no nosso texto mesmo, amigos de João. Então, observem que aqui, amigos de João, eu tenho uma ideia de quê? De posse, certo? Eu tenho essa ideia de posse, esse elemento aí que vai me dar, vai dizer a quem pertence, né? A quem pertencem esses amigos? Ao João, ok? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos adiante, mais exemplos. Ela esperou com entusiasmo aquele passeio. Olha só, esperou com entusiasmo. Então, perceba que este enunciado foi conectado através do quê? Através dessa preposição também, com. Então, perceba que com estabelece um elo entre esses elementos. O verbo esperar e a palavra entusiasmo, né? Esperou com entusiasmo. E percebam que esse com nos leva a uma ideia de quê? De modo, a maneira como a pessoa esperou. Né? Então, perceba que as preposições elas conectam as palavras e estabelecem relações de sentido. Ok? Vamos adiante, observando aqui. Olha só, preposições essenciais. Nós temos a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, certo? Então, essas preposições são essenciais. Perceba que nós temos muitos mais, ou seja, temos várias, diversas preposições e palavras que exercem também função de preposição, ok? Temos outras além dessas. Isso daqui é só para você visualizar, né? Uma prévia dessa classe. Vamos lá adiante? Olha aí, valor semântico. Vamos lá. Lembram quando eu falei? Quando uma preposição liga dois elementos, ela não liga de maneira, vamos dizer, só por ligar. Ela vai estabelecer também sentidos. E que sentidos são esses? Trouxe alguns aqui para vocês de exemplos. Olha só. Ideia de posse, que nós já vimos lá no início. Vi o irmão de João. Olha a preposição de aqui. Não é? Ligando a palavra irmão e a palavra João, e percebo que essa preposição estabelece uma ideia de posse, informando de quem é esse irmão. Olha só, de companhia, viajará com os pais, ou seja, quem será o acompanhante desse sujeito? Essa pessoa que vai viajar com os pais, não é? Então, olha só, ele viajará com os pais, então a ideia de companhia, de acompanhamento, aquele que vai acompanhar, não é? Então a preposição com aqui estabelece para a gente essa ideia. Temos também a ideia de lugar. Estive em Tefé. Olha só, estive em Tefé. A preposição em aqui, ela estabelece para a gente exatamente essa ideia de lugar, o local, não é? Olha outro exemplo, ideia de meio.
voltaremos de barco. Observe que esse de traz para a gente uma ideia de quê? De meio de transporte, ou seja, o que foi utilizado, né, em determinada viagem. Então, viajaremos de barco, viajaremos de avião, a ideia de meio. O meio aí é o de transporte, ok? Outros exemplos, vamos lá. Nós podemos observar também as ideias de fim, ou seja, finalidade. Parou para sentir a natureza. Qual foi o motivo que fez a pessoa parar? Olha só. Para sentir a natureza. Para, essa preposição aí, estabelece a ideia de quê? Finalidade. E de tempo? Olha só, viajarei de tarde. Em que momento eu vou viajar? À tarde. Perceba que a preposição aqui, a preposição de, está estabelecendo para a gente exatamente essa ideia de quê? De tempo, ok? Até aqui tudo bem? Vamos adiante? Pessoal, além das preposições, né, elas também, que nós vimos, que já estabelecem ideias de posse, lugar, meio, elas também podem trazer para a gente a ideia de causa. O pescador morreu de fome, coitado. Olha aí, causa. Qual foi a causa dessa morte? Fome. Então, perceba que a preposição de estabelece para a gente a ideia de fome. De assunto, falamos sobre política. Qual foi o assunto, o conteúdo? Política, sobre política. Então, a preposição sobre traz essa ideia aí de assunto. E de oposição, remava contra a maré. Olha aí, contra a maré. Contrário, então oposto. Então, perceba que a preposição contra traz essa ideia para a gente. Além dessas ideias, vamos ter a ideia de matéria, do que o material é feito. Olha só, o portão é de ferro. Olha só, de ferro é a matéria que compõe ali o portão. Então, a preposição de está trazendo para a gente essa ideia. E de instrumento, feriu-se com o martelo, ou seja, o objeto, o instrumento que ele utilizou para ferir, não é? No caso, para se machucar. Nesse exemplo, preposição com estabelece essa ideia para a gente, com o martelo. Ok? Além das preposições, outra palavra que conecta, ou seja, que faz a ligação entre termos e elementos, no caso especificamente orações, nós vamos ter as conjunções. Observem aí o conceito. Pessoal, conjunção, olha só, é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Então, observem, gente, assim como a preposição, a conjunção também vai conectar, vai ligar palavras, no caso, palavras, não é, de uma mesma oração, mas a conjunção ela pode ir muito mais além. Além de conectar palavras, elas também podem conectar orações, ok? Então, quando elas fazem essa conexão, a gente vai ter ideias também, sentidos diversos, como a gente teve na preposição, certo? E aí nós vamos ter diversas ideias que podem ser de coordenação, subordinação, que vamos estudar um pouquinho mais adiante, mas qual é a relação que nós vamos ter? De dependência ou independência. Vamos pegar alguns exemplos de, no caso, conjunções que ligam palavras, ou seja, frases, orações que são independentes uma da outra. Vamos lá, vamos colocar aí na tela para vocês. Observem. Nesse quadro eu sintetizei algumas, tá? Temos outras, além das que eu vou apresentar aqui, mas isso daí vai ficar para a próxima aula, ok? Nesse momento aqui a gente pode trabalhar apenas esse pequeno quantitativo, mas lembrando que tem muito mais e vocês podem encontrar lá no caderno digital também. Olha só, dependendo da relação que ela estabelece quando conecta uma palavra, ou seja, uma oração a outra, nós vamos ter ideias de adição, adversidade, alternativa, certo? Então, conjunções que dão a ideia de adição, nós chamamos de aditivas. E quais conjunções estabelecem essa ideia? E, mas também, nem. Observe um exemplo. Gosta da serra, mas também do mar. Olha só, gosta da serra, mas também do mar. Observem que aqui, pessoal, essa conjunção, mas também, está ligando duas orações. Quais são essas orações? Ele gosta da serra, ele gosta do mar. Observe que se eu separar, voltando aqui comigo, se eu separar essas duas orações, ele gosta da serra,
ele gosta do mar, elas têm sentido completo, são, no caso, independentes sintaticamente. Eu posso separar que eu vou entender o enunciado dela. Gosta da serra, gosta do mar. Ele gosta da serra, ele gosta do mar. Mas quero ligar essas duas orações. Eu posso usar o mas também. Gosta da serra, mas também gosta do mar. Observe que eu tenho uma ideia de adição. Então, mas também é uma conjunção que aditiva, ok? Assim como o e também é uma conjunção aditiva. Vamos às outras conjunções? Olha só. Adversativas. Essas aqui, pessoal, elas trazem para a gente que ideia? A ideia de oposição, certo? Contraste, adversidade. Quais são essas conjunções? Contudo, entretanto, mas, não bastante, no entanto, porém, todavia. Olha o exemplo. Tem carta de motorista, entretanto, não dirige. Olha só, tem carta de motorista, entretanto, não dirige. Observe que a preposição entretanto, conjunção, está estabelecendo aí uma ideia de contraste. Como é que a pessoa tem carta, ou seja, tem a carteira de habilitação, mas essa pessoa não dirige? Olha aí o contraste, né? Tem tanta gente aí que faz o contrário, né? Não tem a habilitação e está dirigindo, mas essa pessoa tem e não quer, não gosta de dirigir. Então, nós temos uma diversidade, um contraste relacionado aí entre as ideias das orações. Vamos à próxima? Alternativas. Pessoal, as conjunções alternativas estabelecem a ideia de escolha, opção, né? Alternância. Quais são essas conjunções? Ou, ora, ora, quer, que vão trazer para a gente essa ideia de alternância, contraste. Olha só, dá uma escolha. Não entendi. Não entendia ou fingia não entender. Observem, a conjunção ou está estabelecendo aí para a gente essa ideia de alternância, não é? Da pessoa que finge não entender, não é? Não entendia ou fingia não entender. Não sabemos aí se é uma verdade ou se é uma mentira. Observe aí a ideia de alternância, né? Que nós temos com a conjunção ou. Vamos adiante. Conclusivas. Pessoal, essas vão trazer a ideia de conclusão. Olha só, quais são essas conjunções? Assim, então, logo, pois. Esse pois, quando ele é colocado depois do verbo, tá? Por consequente, por isso, portanto. Olha o exemplo. Vou à sua casa, portanto, saberei o que aconteceu. Olha aí. A conjunção logo, né, eu falei até a portanto, mas também caberia nesse contexto. A conjunção logo estabelece para a gente essa ideia de conclusão, certo? Se a pessoa vai até o local, aconteceu determinada situação, a pessoa vai até o local onde essa situação aconteceu, logo ela vai descobrir o que de fato ocorreu. Então a conjunção logo estabelece aí uma ideia de conclusão, conectando essas duas orações. Vou à sua casa e saberei o que aconteceu. Conectou, ideia de conclusão. Próxima conjunção, as explicativas. Né? Já vimos as conclusivas, agora as explicativas. Pessoal, pelo nome, esse tipo de conjunção vai trazer o que para a gente? Explicação, certo? Olha só, pois antes do verbo, porque. O porquê é muito utilizado como uma conjunção explicativa e o que também. Olha o exemplo. Terminarei amanhã porque estou atrasado. Por que a pessoa vai terminar amanhã? Qual é a explicação dela terminar a ação que ela está realizando, a tarefa ou qualquer outra atividade só amanhã? Porque estou atrasado. Eu tenho uma explicação. E quem introduz essa explicação? Por quê? Então, eu percebo que conectou duas orações e trouxe para a gente uma ideia de explicação. Certo? Apenas algumas. Nós vimos 5 conjunções, mas também temos outras, que são as subordinativas, que vamos estudar futuramente. Ok? No caderno digital tem mais explicações e os tipos de conjunções que vocês podem acessar e complementar esse momento de estudo, de revisão no caso. Vamos lá? Só um exemplo de como isso pode aparecer em provas, em questões de vestibular? Vamos lá. Olha só. Temos aqui um texto. Vamos ler esse texto para responder uma questão. Acompanha comigo. Ao manter a torneira da pia aberta por 5 minutos,
Quando se escovam os dentes, são consumidos cerca de 30 litros de água. Uma dica para gastar menos é abrir a torneira apenas para molhar a escova e depois para enxaguar a boca. Todo mundo faz isso, né? Ninguém fica com a torneira aberta escovando o dente. Olha a economia de água, o consumo e a consciência ambiental com o planeta. Com base no texto, olha só, no trecho destacado, a expressão mostra uma circunstância de letra A, dúvida, B, condição, C, comparação ou tempo. Observem aqui que nós temos exatamente esse trecho, a conjunção quando destacada. E o que ela introduz? Ó, quando se escovam os dentes, certo? Qual é a ideia que eu tenho aqui? Se você respondeu a ideia de tempo, você acertou. Parabéns! Observem que no texto, olha só, quando se escovam os dentes, são consumidos cerca de 10 litros de água. Em que momento são consumidos esses 10 litros de água? Quando se escova o dente, no caso você escova o dente e mantém a torneira aberta. Então perceba que a conjunção quando trouxe para a gente exatamente essa ideia de tempo, ok? Não temos mais tempo, certo? Está na hora do nosso exercício, vamos exercitar na nossa dinâmica. Muito bem, pessoal, 2 questões, leiam com atenção e respondam. Estarei acompanhando vocês lá no chat. Até mais!
Muito bem, estamos de volta para a nossa interatividade, agora observando a participação de vocês aqui no chat. Observei que participou aqui a Débora, o Pedro, a Sara, o Gustavo, a Maria Vitória, o Pedro, o Renan, creio que o Matheus também, que responderam letra D logo no primeiro exemplo lá de questão, utilizando conjunções, né? Que trazia exatamente a ideia de tempo. Agradeço a participação de vocês. Vamos lá. A Maria Eduardo está participando aqui também, a Gisele, a primeira questão ela diz que a resposta é a letra D, segunda questão também letra D. Temos a Camille, que diz que a segunda questão, a resposta é a letra C, certo? Eduarda Rocha também participando, informando que a resposta de uma das questões é a letra D, não especificou, é bom especificar, tá bom, gente? Vamos lá. A Naila, questão 3, letra B. A Júlia, dizendo que a questão de número 1 é a letra B. O Anthony, certo, questão 2, letra D. A Ludmila, questão 3, letra B. Vamos lá, o Pedro Renan, letra D. A Graziele, letra D. Vamos lá. A Gerliane, né, letra D. Temos a Nathalie, a Celi, a Ludmila, a Maria Eduarda, certo? Ana Clara, Vinícius, João Vitor e tantos outros alunos interagindo e participando por aqui pelo chat. Agradeço a participação de todos. Infelizmente não tem como a gente ler o nome de todo mundo, mas fico feliz em ver vocês interagindo por aqui. Ok? Vamos corrigir? Vamos lá para as nossas questões. Tinha dito que eram 2 questões, acrescentei mais uma aí de brinde para vocês, certo? Então vamos lá. A nossa primeira questão, pessoal, preenche os espaços com a preposição correta. Então vamos preencher, vamos escrever as preposições aqui. Novos abalos de terra fizeram sentir-se, olha só, novos abalos de terra fizeram sentir-se em São Francisco, certo? Só corrigindo aqui essa letra que não ficou legal. Em São Francisco. Os soldados agiram com violência, ideia de modo aqui, né? Em São Francisco, lugar. João e Manuel vivem discutindo entre si, certo? Essa ideia aí dos irmãos. Olha só, estudo nessa escola, ó, desde o ano passado. Eu posso colocar aqui ideia de tempo, ok? Luto, ó, por uma terra melhor, certo? Preposição por. Vamos ver se a gente encontra correspondência entre essas preposições. Em, com, entre, desde e por. Né? Então, a gente pode observar em, com, entre, desde e por, alternativa D como resposta dessa primeira questão, certo? Vamos à próxima questão? A segunda questão. Em, a comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. A palavra destacada indica, pessoal, conjunção e. Observem que eu estou conectando 2 orações. E qual ideia eu tenho aí? Alternância, oposição, adição ou explicação? Pessoal, observe que a conjunção e está conectando, está trazendo para a gente essa ideia de adição, certo? Então, a segunda questão, letra C. Observe que eu tenho um acréscimo de mais uma informação ao que foi dito na primeira. A comunidade poderia participar e interagir e participar de atividades interessantes. Certo? Segunda questão, letra E. C, no caso, desculpa. Próxima questão. Leia o texto para responder a questão abaixo, certo? A leitura do texto já foi realizada, vamos aí a nossa questão. O trecho, quando a volante passava, ou seja, a polícia, ajudava a esconder o Lampião e seu bando. A expressão quando destacada demonstra uma circunstância. Pessoal, a alternativa correta aqui, letra C de tempo, ou seja, momento em que escondiam o Lampião e seu bando. Certo? Agradeço a participação de todos, não é, que interagiram, que participaram lá no chat, e agora vocês continuam com a aula de matemática. A sua aula continua no próximo vídeo.